Livro de Jasher, do capítulo 89, Canção de Josué de louvor. Então cantou Josué essa música, no dia que Deus tinha dado os amorreus na sua mão e dos filhos de Israel, e disse aos olhos de toda Israel: Tu tens feito coisas poderosas, ó Deus, tu tens realizado grandes feitos, quem é semelhante a ti? Os meus lábios cantarão ao teu nome. Meu Senhor, a minha fortaleza, meu alto retiro, eu vou cantar uma nova canção para ti, com ação de Odaiau, graças, eu vou cantar a ti, tu és a força da minha salvação. Todos os reis da terra te louvarão, os príncipes do mundo devem cantar a ti, os filhos de Israel se regozijarão na tua salvação, eles devem cantar e louvar o teu poder. Em ti, ó Deus, que nós confiamos. Diremos tu és nosso Senhor, porque foste o nosso refúgio e torre forte contra os nossos inimigos. Para ti que nós choramos e não nos envergonhamos, nós confiamos em ti e fomos libertos. Quando nós clamamos a ti, tu ouves a nossa voz, tu livraste nossas almas da espada, tu fizeste mostrar a nós tua graça, tu nos deste a tua salvação, alegraste os nossos corações com tua força. Tu saíste para nossa salvação, com o teu braço, tu resgataste o teu povo, tu respondeste-nos do céu da tua santidade, tu nos salvaste de dezenas de milhares de pessoas. O sol e a lua pararam no céu, e tu colocaste tua ira contra os nossos opressores e colocaste teus juízos sobre eles. Todos os príncipes da terra se levantaram, os reis das nações se reuniram, eles não foram levados em tua presença, no que desejavam em sua batalha. Te levantaste contra eles em tua ira, e derramaste tua ira sobre eles. Tu destruíste-os na tua ira, e cortaste-os do teu coração. Nações foram consumidas com a tua fúria, reinos caíram por causa da tua ira, fizeste maravilhas no dia da tua ira. Tu derramaste tua ira sobre eles, tua ira se apoderou deles. Tu, por sua vez, colocaste a maldade deles sobre eles, e cortaste-os em sua maldade. Eles espalharam armadilhas, eles caíram nelas, na rede eles se esconderam, o seu pé foi capturado. Tua mão estava pronta para todos os teus inimigos, que disseram, por meio de sua espada que possuíram a terra, através de seu braço que moravam na cidade. Tu encheste seus rostos com vergonha, tu trouxeste os seus chifres para o chão, tu aterrorizaste-os na tua ira, e destruíste-os na tua ira. A terra tremeu e balançaste ao som da tua tempestade sobre eles, tu não reateste as suas almas da morte, e trouxeste suas vidas para a sepultura. Tu perseguiste-os na tua tempestade, tu consumiste-os no teu turbilhão, tu transformaste suas chuvas em saraiva, eles caíram em covas profundas e eles não puderam subir. Suas carcaças foram expulsas como lixo no meio das ruas. Eles foram consumidos e destruídos na tua ira, salvaste o teu povo com o teu poder. Portanto, nosso coração se alegra em ti, nossas almas se exaltam na tua salvação. Nossas línguas falam a respeito das tuas forças, vamos cantar e louvar as tuas maravilhas. Pois tu nos salvaste dos nossos inimigos, tu livraste-nos daqueles que se levantaram contra nós, tu destruíste-os de diante de nós, e os colocaste sob os nossos pés. Assim todos os teus inimigos perecerão, ó Deus, e os ímpios serão como palha impulsionada pelo vento, e os teus amados serão como árvores plantadas junto às águas. Então Josué e todo Israel retornaram ao acampamento em Gilgal, depois de ter ferido os reis, de modo que não foi deixado nenhum resto deles. E os 5 reis fugiram sozinhos a pé da batalha, e se esconderam em uma caverna, e Josué procurou-os no campo de batalha, e não os encontrou. E foi depois contado a Josué, dizendo, os reis foram encontrados, e estão escondidos em uma caverna. E disse Josué, nomeiem os homens para ficarem na boca da caverna, para guardá-los, para que não fujam. E os filhos de Israel fizeram assim. E Josué chamou a todo Israel e disse aos oficiais da batalha, coloquem seus pés sobre os pescoços destes reis. E Josué disse, assim Deus fará a todos os vossos inimigos. E Josué ordenou que eles matassem os reis na caverna, e colocarão grandes pedras à boca da caverna. E Josué foi mais tarde com todas as pessoas que estavam com ele naquele dia para Maqueda, e feriu-os com o fio da espada. E ele destruiu totalmente todas as almas e todos os que pertenciam à cidade, e ele fez ao rei e às pessoas, o mesmo como tinha feito a Jericó.
E ele foi a partir daí a Libna, e pelejou contra ela, e Deus os entregou em sua mão. Então Josué feriu-os ao fio da espada, e todas as almas da mesma forma, ele fez a eles e ao seu rei, como tinha feito a Jericó. E a partir daí ele passou a Laquis para lutar contra ela, e Orão rei de Gaza foi ajudar aos homens de Laquis, porém Josué o feriu, ele e seu povo, até que não houvesse nenhum remanescente deles. E Josué tomou Laquis e todo o povo dela, e ele fez a ela como ele tinha feito para Libna. E Josué foi de lá para Eglon, e ele tomou-a também, e feriu todas as pessoas ao fio da espada. E a partir daí ele passou a Hebron e lutou contra ela, e a tomou, e a destruiu-a totalmente, e ele voltou de lá com todo Israel e foi a Debir, e pelejou contra ela e feriu-a ao fio da espada. E ele destruiu todas as almas, e não deixou ninguém, e fez ao rei da mesma forma como tinha feito a Jericó. E Josué feriu todos os reis dos amorreus, desde Cadesh-Barneasa, e tomou seu país de uma só vez, pois Deus havia lutado por Israel. E Josué com todo Israel chegaram ao arraial em Gilgal. Quando naquela época Iabim, rei de Xezor, ouviu tudo que Josué fizera com os reis dos amorreus, Iabim foi para Iobate rei de Midian, e Labã, rei de Sihon, a Iepau, rei de Aksaf, e a todos os reis dos amorreus, dizendo: Vem depressa até nós e nos ajude, para que possamos ferir os filhos de Alchoru, Israel, antes que eles venham sobre nós e façam a nós como eles têm feito para os outros reis dos amorreus. E todos estes reis deram ouvidos às palavras de Iabim, rei de Xazor, e saíram com todos os seus soldados, 17 reis, e seu povo era numeroso como a areia na orla marítima, junto com cavalos e carros inumeráveis, e eles vieram e se acamparam junto às águas de Merom, e eles foram se reunir para lutar contra Israel. E Deus disse a Josué: Não os temas, pois amanhã a estas horas eu vou entregá-los todos mortos diante de ti, tu tomarás seus cavalos e seus carros queimarás a fogo. E Josué, com todos os homens de guerra, vieram de repente sobre eles e os feriram, e eles caíram em suas mãos, pois Deus havia os entregado nas mãos dos filhos de Israel. Então os filhos de Israel seguiram todos esses reis com seus soldados, e os feriram até não haver sobrado ninguém deles, e lhes fez Josué como Deus tinha falado a ele. Então Josué naquele momento foi para Xazor e feriu com a espada e destruiu cada alma, e queimou-os com fogo, e de Xazor, Josué passou a Shimron e feriu-a e a destruiu totalmente. De lá, ele passou a Aksaf, e ele fez a ela como ele tinha feito para Sinron. De lá, a Adulavon e feriu todas as pessoas nela, e ele fez a Adulam como ele tinha feito a Aksaf e Sinron. E ele passou a partir deles para todas as cidades dos reis que ele havia ferido, e feriu todas as pessoas que ficaram nelas, e ele as destruiu totalmente. Somente os seus despojos e gados, os israelitas tomaram para si como presa, mas todos os seres humanos foram mortos, não deixaram uma alma viver. Como Deus tinha ordenado a Moisés, assim o fez Josué e todo Israel, eles não falharam em qualquer coisa. Então Josué e todos os filhos de Israel feriram toda a terra de Canaã, como Deus tinha lhes ordenado, e feriram todos os seus reis, sendo 31 reis, e os filhos de Israel tomaram o país todo. Além dos reinos de Sion e Og, que estão no outro lado do rio Jordão, dos quais Moisés feriu muitas cidades, e Moisés lhes deu aos Rubenitas e Gaditas e a meia tribo de Manassés. E Josué feriu todos os reis que estavam além do Jordão ao oeste, e deu as terras por herança às 9 tribos e a meia tribo de Israel. Durante 5 anos Josué continuou a guerra com estes reis, e deu suas cidades para os israelitas, e a terra tornou-se tranquila da batalha pelas cidades dos amorreus e os cananeus.